Satoru Gojo mostrou que ainda possui mais uma carta na manga, seu novo poder ou não, chamado de irrestrito técnica do vazio. Cara, nenhum capítulo antes de Jujutsu Kaisen teve uma ansiedade tão grande para a versão oficial como esse. Que a gente quer entender o conceito um pouquinho mais sobre ser uma técnica nova, sobre ser apenas uma derivação do poder já existente. Tudo leva a crer que seja realmente uma habilidade nova, um poder novo do professor, mas o que realmente chama a atenção é a capacidade e o conceito do infinito. Tudo isso que o Satoru Gojo consegue utilizar nas suas batalhas através dessas habilidades. E o conceito deste poder do professor vai muito além do que nós podemos compreender. O Mu, o caractere principal da sua técnica, reflete exatamente isso. Ô, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então falar sobre o Mu de Satoru Gojo. O que é esse infinito que pode derivar para outros infinitos e pode criar mais infinitos ainda? O que é esse conceito maluco que a gente abordou um pouquinho na análise do capítulo 3.3, na verdade é o capítulo 2.3.3, né? A verdade é essa, não é o 3.3.3 ainda, mas a gente falou na análise do capítulo 2.3.3 sobre um pouquinho, sobre essa forma ali do Mu. Só que ficou meio corrido, né? Então a gente vai abordar com mais detalhes, com mais pausa, mais respiração aqui nesse vídeo sobre o problema e também a interpretação deste poder aqui de Satoru Gojo. Logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilhando os nossos vídeos. E você também pode se inscrever lá no Vida de Geek. Clica aqui no link da descrição, clica aí e se inscreva. A gente tá meio parado por lá, mas em breve a gente vai trazer mais vídeos interessantes lá no Vida de Geek. Vamos lá, né? Satoru Gojo tem a habilidade de manipular o espaço atomicamente, né? A família dele ali tem essa capacidade de ter uma técnica herdada entre gerações, na qual cada um ali pode herdar o infinito, mas o que vale mesmo é quem acaba herdando os 6 olhos para criar um combo extremamente apelão, já que os 6 olhos reduz praticamente a quase zero o gasto de energia amaldiçoada que um feiticeiro pode ter para realizar as suas técnicas. Eu sempre dou um exemplo, né? Para você utilizar uma técnica normal, você precisa de um balde. Satoru Gojo vai lá com um pinguinho ali, ele consegue replicar, consegue utilizar através ali dos seus 6 olhos. E essa conexão é muito interessante por causa ali do infinito, a forma realmente do ilimitado, né? Infinito, ilimitado, os poderes realmente como o personagem tem ali para poder realmente encaixar nessa história, né? O ilimitado, que é a técnica na qual ele tem ali herdado do seu clã, e esse conceito ele é muito abordado, muito bem introduzido na história de Jujutsu Kaisen. Seu poder vai além do que podemos entender no conceito de ilimitado, no conceito de infinito, porque no nosso idioma ele é limitado. A gente só é limitado ao infinito, só é limitado ali nesse conceito de entender que é só algo ali que se expande até se perder a contagem, ou de não ter mais controle sobre isso. E no japonês, o kanji que nós temos sobre isso é o Mu, e ele vai muito além do conceito do infinito que nós que conseguimos entender o português ou outras línguas temos um pouco mais de dificuldade para interpretar esse conceito. Isso porque o Mu também pode ser traduzido como vazio, nada, um conceito abstrato na qual nada existe. Essa é uma forma interessante de se pensar sobre que é um poder na qual tudo existe e nada existe. É uma informação de que essa é a ligação do infinito. O infinito ele te dá essa propriedade de você observar que você não consegue interpretar nada daquilo, mas ao mesmo tempo você consegue interpretar tudo. É ou não é uma caracterização dos poderes de Satoru Gojo? E sim, se você acompanha
acompanha One Piece sabe muito bem de quem eu estou falando. E sim, é a definição daquele personagem também. Então esse conceito é muito interessante na forma como algo que é imutável, algo que sempre existiu, algo que existe e sempre existirá e que existiu, basicamente é o conceito das habilidades do professor. Esse conceito sempre existiu, existirá, existe, sempre esteve nessa linha do tempo cronológica, mostrando que tudo ali que a gente pode ligar ao Mu é a essa representação dos poderes do professor. E aqui vocês vão entender bem onde eu quero chegar e como Satoru Gojo quebrará todos os limites que seguram suas técnicas com o irrestrito. Bom, assim como a gente falou na análise ali do capítulo 233, a gente vai comentar aqui também sobre as habilidades e os poderes do professor. O Gojo, ele usa normalmente o Mukagen, que significa ali limite inferior ou vazio de limite, que é a forma realmente do ilimitado. Esse é o nome da técnica herdada do clã Gojo. Esse é o poder que ele já, quando ele nasceu, né, e quando alguns outros feiticeiros ali do clã também nascem, eles recebem esse poder. No caso, nós também temos o Mugen, que significa o infinito, sem limite, usado para expressar a ideia de algo que não tem fim ou é incontável. Essa é a técnica que o Gojo usa para que ele seja intocável, né? Aquela técnica ali que ele brinca com o Jogou, né? Que ele fala assim, ó, tá vendo? Você não pode me tocar se não quiser. Então é basicamente ali o Mugen. Mas o que ele vai utilizar agora, né, para que vai além do infinito, que quebra todos os seus limites, é o Musengen, que significa sem restrições, ilimitado. E é interessante que as três expressões, o Mukagen, o Mugen e o Musengen, podem ser traduzidos como ilimitado, como infinito. Tá vendo como a tradução, ela perde um pouco do sentido, do conceito ali da palavra, porque o idioma português não consegue chegar na expressão exata? Olha só a tradução e como é usado o Musengen. Ele é frequentemente usado para indicar a ausência de limitações às regras, ações ou quantidades. O nome da técnica se chama Musengen Kyoshiki e restrito técnica do vazio. Então, o que é a representação do Musengen? A representação do Musengen é basicamente a ausência de limitações em regras. Tudo aquilo que estava preso nas regras do ilimitado vai ser quebrado no Musengen. Tudo aquilo que estava preso às ações vai ser quebrado também. E tudo aquilo que estava preso a quantidades vai ser quebrado também. As três palavras, o Mugen, o Mukagen e o Musengen, são derivadas para o infinito, são traduzidos ali para o ilimitado, infinito, sem limites. Só que a gente não consegue chegar na interpretação que o japonês tem através dessas novas habilidades. E olha só que coisa interessante, né? Agora, para a gente abordar mais exemplos sobre a importância do Mu sobre as habilidades de Satoru Gojo. Só para vocês terem uma ideia, o japonês tem N expressões para o infinito, com significados diferentes, como para a filosofia, para a matemática e também para a língua, né, para o jeito ali linguístico. Então, o Mu, ele é caracterizado através do vazio. E a gente começa a observar o exemplo através da religião. No Zen budismo, é utilizado para expressar a natureza fundamental indescritível da realidade ou para enfatizar a negação de dualidade e conceitos limitantes. A forma realmente como o Mu, ele é expresso para que o corpo extrapole o corpo físico para chegar à metafísica, para chegar ali ao conceito de abstrato da existência para um mundo espiritual. Na matemática e na lógica, o Mu pode ser usado para representar um conjunto vazio, ou seja, um conjunto que não contém nenhum elemento. Também pode ser usado para indicar a inexistência de algo em um contexto específico. Olha só que coisa maluca. Um conceito que pode ser usado na religião
mas também pode ser usado na matemática. E eu não estou falando só do conceito de ser infinito, né? Deus, ele é o infinito, a matemática, ela é infinita, mas são questões diferentes. No Japão, a gente tem ali essa definição, no japonês, a gente tem essa definição de uma forma mais abrangiva, de abranger mais a situação, de entender um pouco mais sobre as expressões ligadas a essas palavras. É um contexto específico de uma conexão bem interessante. Então a gente vai da religião para matemática e também para programação, para o raciocínio lógico por detrás da programação. Na conversa do dia a dia, o mu pode ser usado para negar ou responder negativamente a perguntas, como equivalente ao não em português, mas com o fator de negador. Se você acompanha One Dead Unlock, vai entender isso. Não se trata de ser azarado, se trata de negar a sorte. É um conceito interessante que vai muito além da forma como a gente entende. É algo tipo assim, mas dá na mesma. Não. É um conceito diferente, mas com as expressões quase como iguais. E aqui que a gente tem que o mu é a definição do infinito. Ele pode ser usado de todas as formas possíveis, é o ilimitado sem restrições. Normalmente os números são infinitos na matemática, as palavras na língua e os pensamentos na mente. Mas o conceito de mu se estende em todos os aspectos. Ele está em todas as áreas e momentos. E se for para apostar na próxima técnica de Satoru Gojo, será o mais perto do que o mu representa. A definição literal do vazio. A forma realmente desse conceito expressivo de que o tudo e o nada é algo que não pode ser interpretado. É o verdadeiro vazio. Então, através desses entendimentos sobre o mu, nós temos aqui as ideias sobre as habilidades de Satoru Gojo. Como vocês sabem, a técnica do Gojo, o ilimitado, o Mukagen, possui 3 formas padrão e um neutro além dessa. Dessa forma, teremos o ilimitado para Mukagen, que é a técnica do clã Gojo, técnica na qual ele nasceu, né, a técnica na qual ele pode manipular o espaço, e é a primeira forma padrão. Temos o infinito, o Mugen, que é a técnica que impede que seus adversários lhe toquem, né? Aquela forma lá do Jogo, como eu falei no começo do vídeo. E ao mesmo tempo é o neutro de todas elas. Na forma como o Satoru Gojo coloca energia negativa, esse poder se torna o azul. Se ele coloca energia positiva, se torna ali o vermelho. E se ele coloca ali o roxo, ele transforma em um poder ambíguo de energia positiva e negativa, na qual um ataque que repele e atrai ao mesmo tempo. Nós temos então o imensurável, que é a definição da sua expansão de domínio, o Muryokusho, que é uma força que manipula os sentidos e a mente dos seus adversários. Essa força os conduz a realizar ações paradoxais, fazendo que executem tudo e nada simultaneamente. Essa técnica paralisante é a sua segunda forma padrão e é capaz de imobilizá-los pelo conceito. E, fechando os 4 pilares, nós temos ali o irrestrito, que é o Musengen, o infinito sem restrições, que é amplificado em todas as suas áreas. A técnica que Gojo pode fazer qualquer coisa, sendo o seu terceiro padrão, sendo sua terceira forma padrão dos poderes relacionados ao ilimitado. Então, nós teríamos ali o próprio Mukagen como a primeira forma padrão, nós teríamos o imensurável como a sua segunda forma padrão, nós teríamos ali o Musengen como a sua terceira forma padrão e o neutro seria o Mugen, dessa forma ligado diretamente às explicações da técnica de espaço de Satoru Gojo. Os 4 pilares do infinito estariam fechados, completando assim toda a técnica do professor. Isso é algo bem interessante porque tudo é representado através ali do mu. Todos os poderes na qual a gente observa relacionados aos poderes de Satoru Gojo estão conectados diretamente ao vazio, a algo que é infinito, mas ao mesmo tempo não tem ou contém muita informação. Eu gosto de pensar nessas habilidades do Gojo como o próprio espaço. O espaço parece ser um grande vazio, um grande nada, né? Não tem absolutamente nada ali que possa realmente chegar a uma expressão, mas ao mesmo tempo ele pode ter
ter tudo. Ele tem planetas, tem sistemas solares, tem sistemas ali de planetas, tem galáxias, buracos negros, supernovas, e também pode conter a origem de toda a vida. Pode ter um conceito da origem de todas as nossas respostas. O universo, a galáxia, o espaço, ele é gigantesco. E é bem interessante Satoru Gojo manipular o espaço atomicamente. Um vazio que pode ter tudo e nada ao mesmo tempo. Assim, quem sabe a gente não tem uma explicação sobre a técnica máxima de Satoru Gojo e que venha através do irrestrito.